Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA Positiva, um lugar onde nós compartilhamos um pouco da nossa experiência para que você que nos ouve, nos escuta, possa ir testar na sua vida, para ver se o que a gente compartilha aqui torna a sua vida um cadinho mais leve, né? Um pouquinho melhor de se viver, com mais bem-estar, né? E por aí vai. E hoje a ideia é a gente trocar figurinhas aqui a respeito de explorar a fronteira entre a mente, liderança, florescimento humano, tecnologia, o futuro, né? E para isso nós vamos conversar a respeito de você pensar. E se a felicidade fosse não apenas uma busca pessoal de cada um de nós, mas um direito fundamental? E como a tecnologia e a inteligência artificial, que estão aí no nosso dia a dia, podem ser, quem sabe, uma aliada ou uma vilã, né? E para navegar nessas águas até de maneira bem profunda, eu tenho o prazer, a satisfação de receber minha querida amiga, uma pessoa cuja carreira aí mistura mundos que, no senso comum, talvez possa parecer distante: direito, direitos humanos, ciência da felicidade, né? Ela é doutora em direitos humanos pela USP, tem master em psicologia positiva e ela está por trás do Instituto Gestão da Felicidade. Minha querida amiga, seja muito bem-vinda, Aline. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui, Daniel, uma pessoa que eu também admiro muito. Obrigado, obrigado. E, minha querida, eu sempre gosto de abrir os meus episódios com uma pergunta inusitada e que é Hum. pensando fora da caixa aqui, né? Uhum. Se a felicidade, que é o tema aí que você estuda, trabalha, pratica, ensina, fosse uma comida, que prato seria esse e por que você escolheu esse prato? Será que poderia ser pipoca? Eu amo pipoca. Me veio pipoca. Primeiro que eu gosto bastante. Então, felicidade a gente costuma gostar muito de viver. Pipoca tem uma coisa da transformação. A questão do milho, né, que se torna pipoca, nem todo milho, mas a grande maioria. E tem algo do compartilhar, que pipoca combina com compartilhar. E tem a sua versão doce, a sua versão salgada, tem variações, e ao mesmo tempo tem uma simplicidade. A gente pode até tentar gourmetizar a pipoca, mas no fundo, o que vai importar é, sabe assim, o mais tradicional, você estourar a pipoca ali do jeito mais simples, talvez agora sem óleo, talvez agora com outras novidades que a gente possa incrementar pelo saber do avanço da sociedade, mas uma pipoca bem feita costuma agradar bastante. E ainda assim, no meio da pipoca, a gente pode encontrar alguma dificuldade, algum grão mais resistente, alguma película, contornos diferentes. Olha só que interessante que você me fez pensar aqui. Mas tem tudo a ver, pipoca é um alimento feliz. Eu amei, amei. E nunca tinha passado pela minha cabeça comparar IA com pipoca. E você trouxe aí elementos que eu amei. Eu vou contar uma curiosidade aqui, até para quem nos escuta, né? Eu janto pipoca quase todo dia, você acredita? Você é mais feliz fazendo Nossa isso? Senhora! Então, acho que a minha primeira resposta foi Ah, certa. Assim, esse aqui sim, era um checklist. sim, sim. E às vezes eu como pipoca para acompanhar de bebida, às vezes eu pego uma tacinha de vinho, pipoca com vinho. Olha Essa só, combinação eu nunca ouvi. Interessante. Geralmente as interessante, né? pessoas pensam em um refrigerante, não é? Sim, Hum, pipoca e interessante. guaraná, que programa legal. Pronto, tem até música. Pois Mas é. certamente seria pipoca. Além de outros alimentos, talvez você tenha me feito agora pensar em alguns alimentos que a gente chama, que geram memória afetiva, que ainda que eu não possa talvez até saborear, porque talvez eu não conviva mais com uma pessoa, enfim, eu tenha sido um local que eu estive uma vez apenas,
e me remeta. Talvez esses também tenham um toque de felicidade. Faz sentido, faz sentido. E minha querida, agora indo para um lugar aqui, digamos assim, um pouco talvez mais sério, mas nem tanto, dependendo da perspectiva, né? Que é a questão da sua trajetória, sua carreira, né? É, você saiu do direito, ou melhor, você não saiu, você incrementou, né? Vamos falar assim, né? Que muitos venham talvez de uma maneira formal, mais sisuda, talvez até mais árida, dependendo da perspectiva, para o mundo da felicidade, né? Como um direito humano maior, até na maior universidade do país, que é a USP, né? E tem estudos que dizem que uma das profissões mais desafiadoras é ser advogado, porque em geral o advogado ele lida com problema, com dores, com desafios, com conflitos e por aí vai, né? O que aconteceu? Qual foi o gatilho? De onde surgiu esse lance de você conectar esses mundos tão, às vezes, antagônicos, por assim dizer? De alguma forma, eu preciso começar afirmando que, de fato, eu não saí do direito. O direito, ele é transversal na minha vida, é minha graduação, enfim, eu advogo ainda, eu dou aula numa faculdade de direito. Só que, Daniel, o que eu reparei? Eu buscava algo que pudesse transformar a sociedade. Essa questão é muito forte em mim, até uma das minhas forças de caráter está muito conectada com isso, uma das principais. Isso de querer entender, compreender, pensar perspectivas e soluções. E eu pensava que o direito seria essa ferramenta potencial de transformação para que todos pudessem viver o bem-estar, pudessem viver o interesse público, coletivo, o bem comum, que são termos que a gente estuda durante a faculdade. Só que no próprio curso do direito, e logo depois da minha formação, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a me conectar com alguns pedagogos, por conta de uma pesquisa que eu fazia. E eu notei que a forma como os pedagogos cuidam do desenvolvimento humano é, ao mesmo tempo, parecida, mas muito complementar e em alguns pontos extremamente diferente com o que a gente vê no direito. O desenvolvimento tanto do indivíduo quanto da sociedade. Até que eu esbarrei em um dos pedagogos que comentava sobre esperança, sobre felicidade. E eu falei, felicidade no direito? Que ali era só felicidade. Mas o que será que eu posso pensar a respeito disso? Então, foi por meio do estudo do direito à educação que eu me conectei com uma literatura que pensava um desenvolvimento humano de uma forma complementar, que me fez pensar qual seria uma possível conexão. Isso foi lá em 2008, mais ou menos. Então, de 2008 para cá, e aí agora a gente olha, o tempo passou, né? Muita coisa aconteceu e a ciência da felicidade foi se fortalecendo nesse período também, se a gente for parar para pensar, né? Um pouco antes a psicologia positiva, 2000 para cá, e a ciência da felicidade com alguma autonomia mais recentemente. E quanto mais eu queria saber, acho que fez um ruído. Fez? Não? Tá, passou. Quanto mais eu queria estudar a felicidade, mais coisas foram chegando até mim. Eu só queria saber isso, correlação da felicidade com o direito. Encontrei uma pessoa em 2008, que foi meu orientador, tornou-se meu orientador 10 anos depois. É um professor da USP, Alberto Amaral, que eu encontrei numa aula, e ele dava uma aula sobre o futuro humanista da sociedade. E ele me encantou por diversas questões, enfim, uma delas em especial, o fato dele chegar acompanhado pela mãe dele. Então, imagine um professor com 50 e poucos anos chegando com a mãe acompanhado, e aí aquilo me chamou a atenção. Segundo ponto, ele deu uma aula com o título desses, Encantadores, o futuro da sociedade, que costuma chamar a atenção. E o terceiro ponto, ele estava sem qualquer apoio de slides, sem qualquer apoio de livro físico, e falando com precisão autores e superando desafios que ele conta em vários locais aí da jornada dele, porque ele é completamente cego. E aquilo mexeu comigo, de eu pensar em superação, em determinação, e ele é professor da USP, e aí eu era curiosa, fui falar com ele. Falei, professor, eu não tenho pressa, mas um dia o senhor me orienta, quero estudar relação do direito com felicidade. Ele falou,
Sim, se você passar na prova, eu tiver vaga, eu te oriento. 10 anos depois foi o que aconteceu. Então, Daniel, assim, com essa resposta que foi um pouco longa até, talvez, para aquilo que você me perguntou, eu queria comentar que, o direito ele é intrínseco à nossa vida, e toda pessoa poderia estudar direito e encontrar nele ferramentas para um melhor convívio. Mas o direito sozinho não faz verão. O direito precisa beber de outras fontes, dialogar com outras áreas e cada vez mais estreitar laços com a psicologia, como um todo, e também com a ciência da felicidade. Esse dado que você traz dos profissionais do direito é muito sério. A gente vive uma crise, um adoecimento coletivo, a gente fala muito disso, você deve com certeza trabalhar, estudar, até por conta da sua formação também plural, uma demanda muito grande. Agora a gente tem a NR1 trazendo também diretrizes, ou seja, o direito ele está percebendo que chegou um momento da gente, na verdade, nem precisava ter chegado nisso, tá bom? Porque lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando a gente olha para o que deve ser a vida, o que é para ser o trabalho, a gente já teria bases para uma vida digna e feliz. Só que a gente chegou num nível de necessidade de ter que detalhar tudo, absolutamente tudo, normatizar tudo. E, ao mesmo tempo, com alguns desafios. Então, estudar direito em paralelo com felicidade é pensar como é que a gente torna a vida digna e feliz agora, e como é que a gente percebe que se eu deixo para refletir o impacto dos problemas na vida das pessoas nesse nível que atinge a felicidade e o florescimento, eu estou prejudicando aquilo que é para o homem ser nessa vida terrena. É violação de direito, de todos os direitos e daquilo que é a base, sabe? E aí você fala assim: "Aline, mas espera aí, será que a gente não tinha que pensar então primeiro alimentação, moradia, saúde, e aí depois pensar a felicidade?", que seria um raciocínio de garantir o mínimo para as pessoas e depois talvez, mas felicidade não é para ser luxo não, né, a felicidade é para conviver com o agora. Então faz todo sentido, pelo menos na minha cabeça, faz sentido. E aí eu fui querer entender isso, durante a pandemia desenvolvi então uma tese correlacionando a felicidade como um direito e encontrei validação científica internacional, especialmente em documentos da ONU, que tratam a felicidade como um direito, criou o Dia Internacional, 20 de março, sugere que felicidade faça parte de políticas públicas, faça parte da sociedade civil, ou seja, como algo que é para ser individual e coletivo. Muito legal, muito legal. E me deu até aqui uma emoção essa história sua aí com o seu orientador. Muito legal, muito legal. E olha que interessante, né? Você, ao contar essas histórias, ao falar essas histórias, você demonstra o seu lado humana, por assim dizer, né? E você, inclusive, até mesmo nas nossas conversas, nos seus posicionamentos, você até mencionou aí que ele chegou com a mãe. Já que você trouxe esse tema, que ele chegou com a mãe, eu quero saber como você menciona, sou filha de Dona Adelaide, do Senhor Benjamin. Por trás da sua criação, que valores e lições que você aprendeu com eles e que se tornam aí um alicerce para esse trabalho que você faz pelo mundo hoje? Muito interessante a sua pergunta, que faz a gente refletir sobre a importância dos relacionamentos, que é o principal preditor de felicidade. Não é? Os estudos comprovam isso, o quanto é importante você cuidar no dia a dia dos vínculos. ah, e aí eu sempre divido essa perspectiva de vínculos, Daniel, faz parte da minha metodologia de trabalho, pensar eu comigo mesma, então como é que eu estou relacionando comigo, como é que eu me relaciono com o nós, as pessoas com quem eu me conecto, isso inclui a família, os amigos, né, as colegas de trabalho, as pessoas que a gente vai, enfim, em grupos, em movimentos, como é que a gente se conecta, inclusive nas redes sociais, a gente pode pensar nisso, que dá um gancho para a gente pensar um pouco mais sobre essa conexão que vai além da proximidade, e também com a sociedade. Então, a gente tem aí o eu, o nós, o coletivo, né? Então, é uma preocupação que eu venho tendo, tanto em pensar a capacidade de comunicação, como é que eu me comunico comigo,
com nós, com todos, quanto também na qualidade dos relacionamentos. E olhar para as pessoas mais próximas, digamos assim, referência a pai e mãe, é sempre muito importante. Eu vivi durante a pandemia com os meus pais idosos, então tenho um aprendizado muito grande desse contexto, mexeu muito, então foi também o tempo que eu produzi de tese sobre felicidade durante a pandemia, observar os meus pais e a questão da vulnerabilidade que foi colocada de uma dimensão extraordinária em relação aos idosos, o envelhecimento social que vem acontecendo, né, então tem uma questão aí para a gente refletir o que a gente aprende. Aí olhando bem assim, no geral, e para eu resumir, porque não vai dar para falar tudo agora, acredito que do meu pai tem aí um gosto pela leitura e pelo conceito de lifelong learning, que ele vive do jeito dele e que eu vejo que vive em mim, tanto que estou aqui com um fundo de alguns livros, quem for acompanhar no formato videocast, eu estou numa sala, aqui iluminada por um desses kits influenciadores, sabe? Com um blazer típico de quem é advogado, né, mas um pouco moderno, que ele tem aqui um braceletezinho assim, meu cabelo tá repicado, castanho com algumas mechas, a pele com uma leve maquiagem, esmalte cor-de-rosa e um fundo de livros que não é fake, são livros mesmo, reais. Meu pai não, ele pôde estudar na roça, naquelas salas multisseriadas, enfim, até algum tempo da vida. Depois teve que interromper estudo, porque não tinha escola perto, morando na roça, enfim. Depois foi fazer educação de jovens e adultos, fez faculdade, mas com tudo conciliando com muito trabalho, muito esforço. E eu costumo dizer que eu tenho a impressão de que desde os 18, todo salário que ele recebeu, uma partezinha virou um livro. E isso é uma forma de quem não teve acesso, né, no tempo, digamos assim, que ele fala muito isso, eu não tive acesso no tempo, que era o tempo de estar em escola maior, mas a forma dele continuar estudando é essa, por meio dos livros, né, isso vem comigo, que é um grande aprendizado, a valorização da educação. Da minha mãe também tem isso, de valorizar, mas o acesso dela foi, assim, bastante prejudicado, até mais que o do meu pai, ela teve questões que impediram ela de avançar em estudo, enfim. Mas talvez dela eu queira destacar a questão do servir. Ela é muito do doar-se para um número restrito de pessoas, mas para quem ela se doa é uma doação quase visceral, assim. Então, com ela talvez eu tenha aprendido essa dimensão importante da felicidade, que a genuína felicidade não vai estar no autocentramento, né, está também no servir. E aí a grande questão é como é que a gente vai equilibrando para que você não seja o servir o outro sem esquecer de cuidar-se, tá. Então os 2 me trazem o servir e o aprendizado contínuo. E aí por meio da ciência da felicidade eu tenho visto como isso vai me colocando aqui no num tempo e no espaço. Só gratidão a eles, né. Muito legal, muito legal. É. E agora buscando tangibilizar para quem não é da área de bem-estar, felicidade, porque é muito lindo e se a gente for buscar até no Google quais são as palavras mais buscadas, felicidade é uma das número um, Uhum. né? Mas isso pode parecer abstrato, principalmente o direito à felicidade, né? Como que você traduziria isso no dia a dia de uma empresa ou no dia a dia de uma pessoa para que quem está nos escutando ou assistindo possa entender um cadinho mais desse trem aí? Como que você poderia explicar, minha amiga? A primeira reflexão que eu quero fazer é que a gente não fala que as pessoas têm direito a buscar a saúde. A gente fala que as pessoas têm direito à saúde. Não falo direito a buscar moradia, não falo direito a buscar a vida. Eu falo que as pessoas têm direito à vida, à saúde e à moradia, certo? Essa aí a gente costuma escutar no dia a dia. Legal. Por que que a gente então, quando escuta de felicidade com direito, escuta falar um pouquinho sobre o direito à busca da felicidade? Eu acho que aí tá o que a gente pode falar que pode ter complicado a felicidade no que se refere ao direito.
tá? Aí vem uma curiosidade. Enquanto eu estava estudando para fazer essa aproximação, descobri uma história que aconteceu nos Estados Unidos, ela é verdadeira, de um documento que prevê o direito à busca da felicidade. Conta a história que Thomas Jefferson tinha lido um documento de outra constituição, de um amigo dele lá, e aí, nesse outro texto, estava escrito sobre direito a buscar e assegurar a felicidade. Então, as pessoas teriam direito a buscar e o Estado a assegurar. Bom, não saiu assegurar junto lá no documento de Thomas Jefferson, ficou o direito à busca da felicidade. E isso vem sendo propagado. Então, quem começa a estudar um pouco o direito à felicidade, costuma utilizar esse direito a buscar. Só que isso afasta a gente. É como se fosse uma corrida, concorda? Se eu tenho direito a buscar, eu estou sempre correndo atrás dela. E até Eu não como um vivo. destino, inclusive, né? Exatamente. Então, é claro que, para o contexto dele, ele teve a justificativa dele. Eu queria muito bater um papo com ele. Já pensou fazer um. Não vai dar, porque já passou muito tempo. Pede pra IA Entende? se colocar no papel dele, conversa com a IA nisso. Nossa, você me ajuda depois, tá bom? Agora, com relação a como que a gente tangibiliza isso agora para uma empresa. Primeiro, quando a gente implementa um programa de felicidade nas organizações, nunca vai ser, talvez, o primeiro ideal que um empresário ou uma liderança possa ter. No sentido de você ter que mudar as cores das paredes do prédio, criar espaços lúdicos, flexibilizar tudo. Tobogã não traz felicidade, então, O necessariamente? tobogã pode ficar esquecido. Sabe aquela história que a pessoa mora na frente da praia, mas nunca dá um mergulho? Isso é o jeito Sei. mais simples de eu explicar para a empresa que você pode pegar a sua empresa, colocar frente e vista para o mar. Não necessariamente a sua empresa vai ser uma empresa em que as pessoas vão nadar. A questão é mais de como as relações acontecem, se os direitos básicos estão sendo garantidos, e aí sim, olha, se as pessoas encontram naquele espaço um espaço para a construção de uma carreira sustentável no tempo que elas estiverem lá. Porque o que que mudou, Daniel? A nossa relação com o que é um trabalho. Se antigamente a gente vivia uma geração de que você precisava entrar num lugar e ficar lá até se aposentar, hoje nós temos trajetórias de jornadas de trabalho que podem se suceder. A gente até pode viver em um lugar, trabalhar em um lugar que a gente queira permanecer e fique bastante tempo, tá? Não estou falando que não exista. Existem concursos, existem vagas, existem empresas que são familiares, passam de geração para geração. Então pode acontecer. Mas pensando nisso que você me traz, da liderança e equipe de colaboradores, seja uma microempresa, seja uma empresa gigante, com trabalhadores em todo o território nacional, ou às vezes até no modelo home office em vários países, enfim, todo mundo vai ter que parar para pensar se aquela vaga é algo que está olhando a pessoa, não é um número, não é um número de funcionário, é uma pessoa com necessidades, com desafios, com demandas, com sonhos. E aí a gente traz, né, para talentos, com forças, com anseios. Então, toda uma linguagem da psicologia positiva e toda uma linguagem da ciência da felicidade que está voltada a pensar o que é qualidade de vida, o que é a saúde integral, então física, mental, espiritual, e qual é a questão da qualidade dos relacionamentos. Então, se a liderança começa a olhar para isso e dá check, nós estamos cumprindo o básico trabalhista? Então, jornada de trabalho, pagamento de salários, igualdade de gênero, diversidade e inclusão, não empregando crianças, né, não ocupando jovens a não ser como aprendizes e como orienta. Se eu entrego desafios que são compatíveis com as pessoas, que geram um pouco, né, de, opa, isso é compatível comigo, mas que também me anima a querer saber mais. Se eu cumpro o básico, eu já tenho um ambiente que tem um espaço para ser mais feliz, uma ambiência que não é tóxica. Aí, se além disso eu começo a agregar sutis ferramentas que a ciência da felicidade nos orienta a como fazer, eu começo a tornar aquele ambiente ainda mais desejável. Porque a gente fala da qualidade dos relacionamentos, no perceber o outro, mas como é que isso se traduz? Nos feedbacks,
em reuniões mais curtas, objetividade, e entender que algumas coisas são possíveis sim de flexibilizar, sem flexibilizar a norma. Flexibilizar ali na rotina e compreender o outro. Então, implementar um programa de felicidade, em primeiro lugar, é entender qual é a necessidade daquela empresa, se é uma questão de relacionamento, se é uma questão em saúde ou uma questão em qualidade de vida, e estabelecer com a empresa os passos, e não contratar uma pessoa para chegar lá e impor, né? É uma troca, é bilateral, é uma construção e que pode passar até mesmo por ouvir os colaboradores o que, que eles têm de interesse. E lembrar que tomar cuidado com o que você promete. Que você corre o risco de chacoalhar, prometer milhares de transformações e o tempo passando e não acontecer. É melhor uma pequena ação transformadora, Daniel, e sustentável, do que você montar um plano grande para que aquele espaço seja feliz e as pessoas não viverem aquela experiência. E convivendo, né, com empresas, palestrando na área, inclusive para os profissionais do direito, escolas, empresas, eu venho observando que as práticas mais simples, mais sutis, que promovem, sobretudo, a conexão entre as pessoas e o resgate da motivação para o trabalho são as mais transformadoras. Aquela coisa que você gosta de coisa lúdica, né? Aquela coisa meio do avatar, eu percebo você. Então, eu percebo você, eu sei que você está aqui. Então, você perceber e não entrar numa rotina, numa corrida também desenfreada por metas. Então, de um jeito bem simples para a gente fechar essa pergunta e ao mesmo tempo abri-la. Olhar as regras e diretrizes, quais são os direitos, e aí não só trabalhistas, que impactam uma empresa, tem uma série de questões aí. Dá uma lida na NR1, que vai exigir capacitação em temas como assédio moral e sexual, diversidade e inclusão. Então, observar tudo isso e entender que a capacitação, uma vez por ano, não vai ser suficiente, até porque tem rotatividade na empresa, até porque tem outras demandas. Então, precisa ter algo contínuo. Felicidade precisa estar alinhada com a cultura da empresa. Essa última parte que você falou do ser contínuo me remete a pensar que o bem-estar, que é inclusive um elemento que foi adicionado no que a OMS considera como saúde integral, né? É, é igual tomar banho. A gente precisa cuidar todo dia, né? Não é um negócio que você faz uma ação no ano e dali um ano vai fazer de novo. Eu, Sim, e sabe, Daniel, uma coisa, o salário, né, que você falou faz ano que vem, faz o ano de novo. Às vezes a gente fala do reajuste salarial, uma vez por ano. Legal de acontecer. Mas a gente tem visto uma geração que não é sobre só aumentar salário. A gente tem discutido e problematizado isso. Felicidade no trabalho tem muito mais a ver com a pessoa sentir alegria, satisfação e propósito onde está. E num país como o nosso, de múltiplas realidades, de muita desigualdade, em que a gente tem um salário mínimo que nem consegue ser aplicado em todo o território, o número de pessoas que vivem no Brasil com benefício assistencial, porque não consegue renda, o número de pessoas que vive mês inteiro com o salário mínimo, não vai muito longe. O Brasil há pouco tempo saiu de novo do mapa da fome. Ótimo, mas isso significa que ainda tem gente com fome no Brasil. E os trabalhos, Daniel, são muito díspares, né? Então a gente tem muitas pessoas ganhando pouco e poucas pessoas ganhando muito. E pouquíssimas ganhando o extraordinário. Mas, curiosamente, quem fica vendo muita rede social fica com a falsa impressão de que todo mundo está ganhando muito. Ou vivendo feliz. Olha que interessante isso, que a gente não posta as nossas infelicidades, os nossos descontentamentos, as nossas tristezas com constância, tá? Um ou outro sim, mas se a gente olhar mais de perto as pessoas, um pouquinho mais de perto, a gente vai perceber o quanto isso é um tema público, social, relevante e que passa por vários campos do saber aí, e que as empresas que fecharem as portas
para pensar a cultura de felicidade e bem-estar, elas estão correndo risco de não serem prósperas e sustentáveis nos próximos anos. Nossa, também penso assim. E pegando até o gancho dessa última parte que você falou que as pessoas não postam a infelicidade. Quando a gente pensa na IA, na tecnologia, nas redes sociais, etc., qual que você acha que é o maior ladrão da felicidade hoje? Aonde mora esse vilão? Eu li estudos sobre distração, falta de foco, excesso de redes sociais. Hum, eu tendo, Daniel, e tenho falado um pouco também sobre isso, a pensar que nós estamos com um desafio coletivo de gestão de tempo e de uma utilização inadequada da tecnologia, da inovação, de tudo que envolve o universo de IA, e mesmo com alguma dificuldade de observar, olha, na contramão disso, que tem muita coisa positiva, bela, extraordinária acontecendo. A gente está tudo muito maximizado, tá? A gente vive num mundo que vive ainda com guerras, tá? E aí eu tendo a acreditar que pelo histórico da humanidade, algum conflito ainda vai existir no tempo e no espaço, me parece que sim. Mas eu, como acredito que você também, na condição de professor, de psicólogo quase formado, né, psicólogo positivo formado, e tantas outras pessoas que a gente conhece, da nossa rede próxima, assim, pessoas da minha própria rede, da sua rede separada também, tem muita coisa acontecendo muito boa para mover. Se a gente quiser um embasamento também para reconhecer isso, a própria ONU traz para a gente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um conjunto de metas que devem acontecer até 2030. E até 2030, dando alguns exemplos, não é para a criança estar trabalhando, não é mais para ter problema com igualdade de gênero, na verdade é para a igualdade de gênero acontecer, não é mais para ter fome, não é para ter mais violência, tem uma série de questões ali. Mas 2030 é depois de amanhã. E como a gente vem, assim, de muitos anos de observar que isso não está acontecendo, pelo menos da maneira como a gente gostaria, a gente tende a perder um pouco da esperança. E aí o que o Matt Seligman, um dos teóricos da psicologia positiva, pode denominar como desamparo aprendido. A gente pode aprender o desamparo. Mas na contramão disso, a gente pode também pensar que a gente tem a esperança como uma força, força de caráter. Você com certeza já tem algum podcast gravado sobre isso. Sugiro que visitem anteriores, né, páginas do Daniel aí para saber mais sobre isso. Mas uma força que está em nós e que a gente pode ampliar a nossa capacidade de perspectiva, que também é uma força, a questão da própria esperança, para a gente continuar sendo agente de transformação, agente de felicidade, como eu chamo no meu livro, que é a publicação da minha tese, que é você se colocar como alguém que não é que nada na contramão, mas que procure estender os braços e encontrar outras pessoas que também estão lutando para fazer frente a isso. E não é separar o mundo em bom e mal, mas algumas pessoas, infelizmente, estão prejudicando muitas pessoas. Fato. Alguns comportamentos, algumas questões históricas. Então, é sobre isso. Se a gente for pensar um grande vilão, talvez a gente esteja com uma dificuldade de gerenciar conhecimento e tempo. E de somar forças, talvez. Tem tantas outras questões que a gente poderia pensar aqui junto, mas, de qualquer forma, para isso tudo tem antídoto, né, tem solução para isso. E eu acho que a gente não pode culpar a IA, até porque a IA, até onde eu sei, é criada por humanos, então não é ela que nos controla, não é, ela pode até ter algumas iniciativas de autoprogramação, talvez, alguma coisa, sei lá, que você dá um comando e ela te surpreende, é magnífico, mas a inteligência humana, na minha construção e concepção, ela é superior a.
A IA é para ser utilizada como uma ferramenta de otimização e para o bem social, e para que a gente possa ter tempo de qualidade para viver com mais saúde, com qualidade dos nossos relacionamentos e conseguir atingir, os lugares mais afastados, que às vezes são próximos de nós, onde a violação está acontecendo. Até olhando para isso que você acabou de dizer, eu ia virar a moeda, né? Porque eu fiz uma pergunta do lado prejudicial, por assim dizer. Agora vamos tentar olhar e explorar um pouco mais esse lado positivo. Eu até tenho dito nas minhas aulas de IA que eu acredito que a IA veio para nos voltar a humanizar. E por que que eu falo isso? Porque ela é capaz de realizar muita coisa que não é tão natural de ser feita pelo homem, e pelo fato de ser artificial, inclusive, a IA é capaz de criar e produzir com relativa boa qualidade conforme vai aprendendo cada vez mais e com muito mais velocidade que o ser humano. E aí, quando eu olho para tarefas rotineiras, automatizáveis, etc., é, eu gosto de dizer que a gente pode acelerar muita coisa, e esse acelerar nos libera tempo, que é até uma das Seria. dores que você trouxe Uhum, aí. E nos libera tempo para talvez sanar uma segunda dor que vai ao encontro, vou usar a palavra colaboração, ou contribuição, ou uhum, cooperação, né? E na minha cabeça, eu acredito que o ser humano ele é muito mais do bem do que do mal de querer fazer sacanagem com o outro. concordo. Eu acho que a gente entra nesse mecanismo quando a gente está numa autodefesa na emoção do medo. E aí, até conectando com a pergunta anterior do lado prejudicial, eu acho que a naturalidade do cérebro na autoproteção dá mais peso para o ruim e para o lado negativo, muito mais para uma autoproteção do que algo intencional. É Sim. como se fosse uma defesa, porque vira uma ameaça, né? Tanto é que notícia, quando é ruim, espalha que é uma beleza, né? Uhum. E gruda na cabeça das pessoas. Tem até um livro que se chama Aprenda a Mentir com Estatística, que Ah, sim. os números são manipuláveis e a perspectiva que Uhum, você convida a pessoa para enxergar pode mudar totalmente os sentimentos que ela tem em relação àquilo, né? uhum. Num dos episódios que eu gravei, eu até citei que é, a gente tem que olhar indicadores com relatividade, com comparação. Se eu pego e olho, por exemplo, só para pegar, já que eu falei de coisa ruim, assalto. Se eu falar assim, número de assaltos em São Paulo, o número sozinho, provavelmente ele vai ser grande. Mas talvez se você pega um número sozinho comparado com uma cidade menor, o número vai ser muito pequeno de maneira absoluta. Mas quando você pega uma cidade que pode ser considerada violenta, mesmo sendo pequena, e um número de assaltos pequeno absolutamente versus o de São Paulo, quando você cria a relação número de habitantes, quantos assaltos acontecem comparado com o número de habitantes que tem na cidade? Ou pela área Perfeito. quadrada? É, E por aí vai. Quando você cria uma relação que te permite avaliar o indicador de uma maneira mais profunda e sistêmica, você de fato começa a comparar de um jeito com mais equidade e justiça, por assim dizer. exato. Uma vez eu fui para o interior, visitei uma cidade, e eu me lembro nitidamente, eu já não era tão pequena, mas eu me lembro que comentaram: "Nossa, nessa delegacia, comporta 2 presos, e ela tá com lotação máxima". E isso era um medo para a cidade. Eu pensei: 2 presos? Para a gente 2 não é um número pequeno? 2 é um número Super singelo. pequeno, sim, para milhões de habitantes que tem na cidade de São Paulo, é nada. É, mas para aquela cidade que ainda tem placa de aqui não pode amarrar cavalo,
para aquela cidade que tem um outro contexto, 2 presos já é um índice alto de violência. Concordo muito com você, a questão dos dados e como os dados estão sendo tratados é muito importante. A gente se sente mais vulnerável. Só que acho que disso que você traz, de otimizar, automatizar, otimizar, ganhar mais tempo e velocidade, eu acho extraordinário. Só que isso vem cumulado com uma jornada em que para as pessoas parece que tudo se tornou urgente. E quando tudo se torna urgente, a gente não consegue cuidar da prioridade, Do que é importante, né? do que é Aliás, muito se a gente importante. até olha a tríade do tempo do Christian Barbosa, ele fala, né? Urgente, importante e. Nossa, até esqueci o terceiro. Urgente, importante sei lá, Não vou lembrar. delegável, pula, whatever, né? A gente, quando vive no urgente, a gente não faz o que de fato é importante. Quando eu consigo trabalhar uma gestão adequada para sair do urgente para ir para o importante, as minhas urgências diminuem, inclusive, de maneira organizada, né? Uhum. E aí, até pegando esse gancho para a gente ir para o lado do bem-estar, como que você enxerga que a IA, a tecnologia, poderia ajudar as pessoas a serem mais felizes, a criar uma sociedade com mais bem-estar para a maioria das pessoas? Trazer uma curiosidade, que no documento da ONU, quando a gente fala de acesso à tecnologia, tá? Uma expressão que está utilizada lá. O Brasil traduziu para toda pessoa ter um celular. Agora vamos lá. Ter acesso a um celular garante acesso à tecnologia de verdade? A toda ela? A toda a IA? Não. Mas talvez permita que a pessoa tenha no seu aparelho o cartão do SUS, o cartão do então, né, o aplicativo do SUS, não é nem um cartão, o aplicativo do portal do INSS, o Gov, que tem sido mais utilizado agora por conta de assinatura digital e outras ferramentas, de interesse coletivo e público. Ou seja, a gente observa que tem um desenho enquanto política pública para a gente começar a pensar. Só que olha só, é começar a pensar para acesso para todo brasileiro. Enquanto isso, tem algumas pessoas muito preocupadas com a criação e desenvolvimento de software e hardwares que possam trazer mais automação e velocidade e que talvez faça com que alguns postos de trabalho deixem de existir, que é uma das grandes questões que se coloca, não é? Nossa, meu posto de trabalho vai deixar de existir por conta da automação. E, de fato, se a gente conversa com algumas empresas e lideranças, com algumas automações, 40, 30 por cento, 20% que seja de um time, pode ser facilmente substituído por uma máquina. Agora, onde a gente aloca essas pessoas? Que talentos a gente vai perder ou como é que a gente vai fazer? Acho que essa é a grande questão, tá? Então, enquanto um problema coletivo, não é culpabilizar a IA e a tecnologia, é entender como ela é uma ferramenta que não tem como abrir mão, que é uma tendência mundial, e que a gente precisa utilizar, como você bem disse, para humanização, para fluxo de vida e para transformar aquilo que é importante em genuinamente importante. São as pessoas. Então, em uma empresa, num campo básico, se eu tenho uma ferramenta que otimiza aqui minha agenda já para ser digital, meu fluxo de reuniões, um gestor de tempo que me auxilia aqui de alguma forma, se eu utilizo um prompt que vai me auxiliar a desenvolver uma apresentação na empresa um pouco mais sofisticada, um pouco mais bonita e mais rápida, acho que é mais do que a estética, né? Então, mais rápida e eficaz, porque a gente tem que falar sobre isso também. O que a gente não pode entregar para ela, a nossa capacidade criativa, a nossa habilidade de escrita, papel, caneta mesmo, sabe, que a gente está perdendo um pouco isso, não é? Então eu me lembro que quando eu voltei a dar aula depois da pandemia, eu entrei numa sala de aula, então ainda era pandemia, tá, então ainda era pandemia, então a gente ainda tinha vários cuidados, e a gente tinha que tomar um cuidado com prova. Então, estava tudo digital, porque papel e caneta era risco, né. E aí eu me lembro quando voltou a poder ter prova física, eu lembro de alguns rostos de alunos falando: "Caneta? Assim, caneta? Eu que sou uma amante de papel e caneta, de lápis de cor".
Faber-Castell, meu sonho é palestrar em você, Faber-Castell. É assim, nesse nível, sabe, assim, eu gosto muito de papel e caneta. Eu fiquei pensando o quanto a gente mudou a nossa relação e o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento humano. De habilidades, não estou falando só de escrita, mas de traços finos, de movimento, de alta performance em várias questões, movimento de pinça. Então, é um caminho, Daniel, que eu penso o seguinte: tudo aquilo que puder me auxiliar a tornar mais prática a minha rotina, enquanto indivíduo, maravilhoso. Tudo aquilo que puder auxiliar as empresas a tornarem os processos e procedimentos com fluxos mais sustentáveis, pensando até em questão ambiental, é ótimo. Tudo aquilo que potencializar a produção, que respeite o meio ambiente, extraordinário. Só que em paralelo, pensando o futuro do trabalho, que até foi um tema bastante abordado no livro que tem esse mesmo título, Futuro do Trabalho, que eu sou uma das organizadoras, a gente pensa o quanto tudo isso tem que caminhar com essa visão humanizada. E aí caminhando em paralelo com o que aponta a ONU, para que ninguém fique para trás. Então, enquanto algumas cidades do Brasil ainda vivem com falta de saneamento, com falta de energia elétrica, falar de IA é assim, é uma coisa extraordinariamente distante. Mas como é que a gente acelera para um rumo que as pessoas tenham acesso a essas ferramentas também, coisas que possam potencializar, sabe? Eu acho que é um fluxo, e eu acho que você, que é um dos nossos, pelo menos na minha concepção, eu vou colocar isso, você é a minha referência de inteligência artificial. Então, vocês que são líderes e pioneiros, né? Conheço algumas outras poucas pessoas assim que são próximas do meu convívio, que eu posso falar assim, caramba, essa pessoa é líder e pioneira nesse negócio de IA. Então, como é que vocês vão ser os líderes nesse processo de transformação, fazendo com que a Aline saia do analógico e vá para o digital, fazendo com que a gente encontre nisso caminhos para tornar a nossa vida melhor. Então, se humanamente isso acontece, aí sim a gente está falando de uma construção de uma felicidade que, além de tudo, é tecnológica e inovadora. Muito bom, muito bom. É, esse ponto que você trouxe da questão tecnológica, e obrigado por me ver como uma referência sua aí na inteligência artificial. Eu costumo dizer que quando a gente aprende a usar a IA de forma que ela possa ser mais eficaz e eficiente para a gente, eficaz no sentido de atingir o resultado e eficiente fazendo isso com o uso dos recursos de uma maneira melhor possível, no menor tempo Uhum, possível, no menor gasto possível e assim por diante, né? Eu gosto de pensar a IA que ela pode servir para a gente como um patê. Aí eu tô brincando aqui, como assim um empatei. patê? Hum, Se eu aprendo a criar bons prompts, eu preciso pensar criticamente o P do patê antes de eu enviar um comando para fazer um pedido para IA, o que que eu quero dela? Eu preciso pensar como me apresentar para ela, quem sou eu? Eu gosto de usar até o framework 5W2H. What, where, hum, when, who, why, how e how much, how long, how many, uhum, etc. Né? E então, com base nisso, eu falo para as pessoas assim: tem muita gente que quer conversar com a IA achando que ela tem bola de cristal e que ela já te não tem. conhece. Você tem que dizer o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que você faz, é, o que, que é o seu objetivo naquela conversa com ela. E quando você começa a aprender a estruturar isso, você está pensando criticamente para que você converse com a IA da melhor forma possível e ela te entenda da melhor forma possível. Só que quando você faz isso para falar com o computador, você também está desenvolvendo a sua capacidade de falar com outro ser humano. Não é à toa que se chama chat. Chat é conversa. Então, se você replica e transporta essa competência de se comunicar de maneira clara com a IA, você também desenvolve ela para falar com outro ser humano. O P, então, é de pensar para mandar o Uhum, comando. sim. Aí eu mando o comando para ela e ela me devolve a resposta. Eu tenho que pensar criticamente na resposta que ela me trouxe. É o P do patê.
Segunda forma que eu posso usar a IA para aprender. Se dentro da IA tem digitalizado, tem inserido tudo que é conteúdo de livro, material publicado na internet, é uma rica fonte para aprender. Terceiro ponto, o PAT, né? O T. O T é para a gente ter ideias. Então eu posso usar a IA para conversar com ela para ter ideias, explorando, num diálogo mesmo, né? É, e o quarto, que é o E do PAT, eu posso usar a IA para me ajudar a estruturar e escrever tudo isso que eu falei a respeito de pensamento crítico, de aprendizado, de ter ideias. Então, quando eu junto esses elementos, a IA vira uma bela de uma assistente que, se eu passo para ela de maneira adequada e clara, ela consegue me devolver também Sim. elementos muito interessantes. Eu posso dar um exemplo? Claro que sim, Na verdade, ele vai deve. se desdobrar em dois. Teve uma aula na faculdade, já tem acho, ano passado isso, que eu pedi para os alunos consultarem um termo na internet, inclusive perguntarem para o chat, para a gente discutir. E era um tema super simples no direito, dentro de uma aula de linguagem jurídica, mas aquilo virou um fenômeno. Foi o comando assim, todo mundo com o celular na mão, rapidinho, tic, 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 iam querendo ver a partir de se dava resposta diferente, a mesma ferramenta, né? Aquela coisa toda. Foi uma aula extraordinária para a gente pensar. Outro exemplo, dentro dessa linha de sala de aula, eu pedi uma redação. E aí eu pedi manuscrita. E aí eu pedi um cuidado. Pensem por conta e me entreguem a redação autoral. E sou professora de direito também, né? Então, sou professora de felicidade, mas sou professora de direito. Se o aluno vai me falar que ele mesmo criou, sem consultar a inteligência artificial, eu vou validar isso. Eu não vou pesquisar se ele fez aquilo numa inteligência artificial, certo? E aí eles me olhavam assim, eu falei, é verdade, eu tenho que falar isso. Por que que eu tenho que falar isso, Daniel? E aí vem um complemento ao que você me diz, tudo bem? Que é uma perspectiva para o nosso ouvinte ou para o nosso de videocast chama como? Videocaster? Nós e o público. Nosso público. Telespectador, como falava o belo Silvio Santos, né? Telespectadores. Nossos telespectadores. Eu preciso treinar habilidade de escrita e reflexão porque eu não garanto que quando eles forem fazer a OAB, quem está agora no primeiro ano de linguagem jurídica, por exemplo, quando eles forem fazer a prova, você vai poder utilizar computador. Nosso país é manuscrito. A pessoa vai para um local para fazer uma prova, a primeira fase, perguntas objetivas, certo? Não pode levar nenhum computador, é como um concurso, né? Então, não pode ter tecnologia alguma, é caneta mesmo. E a segunda fase, você recebe uma folha, que é tua folha, que vem programada, pautada, para você fazer uma peça. Se durante o tempo de faculdade você utilizou os comandos certos para refletir, para aprender, para ter ideias e para estruturar, e você realmente aprendeu a fazer isso, extraordinário para você não se tornar dependente. A IA, o chat, não vai substituir o teu professor, não vai substituir os livros que ele recomendar, os artigos que ele recomendar, não vai substituir o teu estágio, mas pode ser uma ferramenta ótima para você otimizar o seu tempo e aprender mais dentro do que você trouxe aqui. E aí é só para refletir o seguinte: se eu delego, que daí assim seria um grande prejuízo social, assim, e para a pessoa enquanto indivíduo, né? Se eu delego e tento sem dar os comandos, ou seja, se eu não tinha pensamento crítico, se eu não soube checar se a minha ideia era boa, que pode ser isso, ok. Às vezes o chat pode trazer para a gente uma coisa que realmente você não pensou. Concordo super com isso. Só que antes disso tudo, é bem o que você trouxe, eu tenho que pensar criticamente. Competências socioemocionais. As vagas hoje, elas prestigiam quem tem calma, quem sabe trabalhar em equipe, quem tem uma visão otimista, quem tem perspectiva. Olha as forças aparecendo aí. Por que isso? Porque isso é fundamental para que a pessoa saiba conviver e possa se desenvolver. Então, é bom que a gente aprenda, é um caminho inevitável, quem não aprender não vai,
avançar. E dando exemplo do direito bem concreto agora para fechar minha tríade de exemplos que eu comentei com você. O Poder Judiciário avançou muito desde a digitalização dos processos, tá? Pra você ter uma ideia, no mês passado eu distribuí um processo que normalmente demoraria 2 anos e meio para terminar. Ele durou 1 mês e 4 dias. Por quê? Olha só, eu distribuí num sistema que chama IPROC, que é super rápido, automatizado, chega para pessoas humanas que estão lá e que cuidam de uma parte. Mas a parte instrumental de ser tudo digitalizado, os documentos em padrão, tudo fácil acesso, traz um dinamismo que é, com certeza, muito benéfico, desculpa, saiu trocado aqui, benéfico. A justiça tardia não faz justiça, é um jargão jurídico. Eu falei na fala que eu estava tentando lembrar o jargão. Justiça tardia não é justiça. Se a IA pode ajudar a acelerar a justiça, extraordinário. Mas qual é o papel do profissional do direito, por exemplo? Se ele pesquisou e apareceu uma jurisprudência na IA como uma sugestão, é papel dele saber entrar naquele fórum, checar se aquela jurisprudência é aquilo mesmo, e não citar só porque a IA trouxe. Livro, vou buscar referência também. Por quê? Não é que você desconfia da IA. Mas tem que desconfiar. Ah lá. Tem que desconfiar É, mesmo. porque ela não é a verdade absoluta. Não. Mas ela ajuda muita gente e já está ajudando. Então, como é que você transforma esse patê no melhor patê do mundo, que é o de azeitona? Entendeu? Achei que você ia por essa linha, tá? Então é só um trocadilho aqui. Adorei. Então, transformar num patê que seja realmente adequado. Então, lembrando o que eu comentei lá no começo, não é a IA a grande vilã, é a forma como a gente utiliza. Ou como criar dependência. Quer ver só? Você sabe quantos números de telefone de cor? Hoje eu não parei para pensar, mas eu não sei o número de telefone dos meus filhos, por exemplo, de cor. Não sei. Aí que está. Esse é um exemplo típico de uma situação em que a gente delegou para um aparelho, certo? Uhum. A um conhecimento que antes era muito comum a pessoa falar do seu telefone fixo. Daniel, antigamente, o telefone fixo entrava na herança, era um bem, um Sim, valor, para custava caríssimo. você ter uma linha. Hoje, um chip, R$ 10, R$ 30, dependendo lá, alguns com Isso carga. quando você não compra o chip e esse dinheiro vem como crédito para você usar. Exato. Então, não é que é ruim você não saber nenhum número de telefone, entende? É, vai muito da aplicação e do contexto, né? Pegando isso que você está falando. Isso. É Por... aplicação e contexto. Sala de aula, extraordinário. Uhum, Ele tem um contexto de envolver os alunos. Mas sim. quer ver? Uma das aulas mais legais que eu dei na minha vida foi levar os alunos para o bosque da faculdade. Sem caderno, eles estavam com a mochila e tudo. Mas o ideal era a vivência, observar. E aí, naquele meio todo de alunos, se ela ouvisse um dia, ela vai até lembrar. Tinha uma aluna que estudou a vida inteira naquele espaço, que lá também tem colegial, e ela sabia a história daquelas árvores e acompanhou o plantio de algumas delas. E aquilo foi tão transformador, ela poder contar um pouco dessa história. E tem uma pequena arquibancada lá, então a gente ficou meio que num palco, né? E as pessoas, os alunos contando a história, protagonizando ali algumas cenas sobre dentro da temática que a gente estava trabalhando, que era sobre retórica, tá? Então, uma aula de retórica permite isso, da gente poder experienciar, né, a voz, histórias e tudo mais. E foi muito bom. Então, o que eu quero dizer é que às vezes é bom sair da tela. Amiga, eu faço uma brincadeira que a IA está gerando uma necessidade urgente de reumanização analógica. Eu faço a seguinte pergunta: o que que você vai fazer com o tempo livre que você tiver, que a IA vai te liberar, estando na frente de outro ser humano? E sem culpa de você ter tempo livre, porque a sociedade de tempo livre às Sim, vezes culpabiliza o tempo livre. sim. Então, do tipo assim, eu vou ter que desenvolver ou ressuscitar minhas habilidades humanas de prosear, como a gente fala lá em Minas, né? De sentar do lado e trocar ideia. E conectado até a isso, né? No mundo do trabalho e até no mundo da felicidade, bem-estar, esse trem que a gente faz aí,
que a gente mexe, né, na vida, vamos brincar assim, eu quero conectar com o seu método ASF, que vem de amor próprio, sinergia e florescimento. Nesse momento, até por causa de tempo, tal, Uhum. porque a prosa nossa aqui, se Vai deixar, longe. a gente vai até perder de vista. Mas no mundo hoje que exige performance o tempo todo, como que a gente pode cultivar esse amor próprio? Que dica que você poderia passar para as pessoas desenvolverem o primeiro pilar da sua tríade do amor próprio, sinergia e florescimento? Até porque eles são uma tríade, mas que um interfere no outro Isso, diretamente, né? isso. Assim como aquela perspectiva do eu, nós e todos, aqui também, tá? Eh, Isso aí é uma construção, metodologia que surge da implementação de programas de felicidade em algumas organizações, também do programa que eu desenvolvi na faculdade, que é um projeto de extensão de práticas de felicidade para os graduandos em direito, que eu penso como uma questão de direitos humanos, e outros locais em que eu fiz imersões, pensando ali o que tem mais impacto. E aí eu decidi dar um nome para isso, então o que eu venho percebendo e validado na ciência. Amor próprio. Sabe aquela coisa que é um pouco até clichê, talvez alguém já tenha escutado isso ou muitos, que é muito mais fácil você apontar os seus defeitos que suas qualidades? Eh, que é muito mais fácil a gente ficar preocupado com o julgamento alheio do que com o nosso próprio julgamento, que é muito mais fácil a gente querer aparecer na sociedade como alguém que brilha. E tem muito medo de não brilhar. Tem um livro que chama O que é Felicidade, de um pesquisador que foi publicado pela Unesp. O nome dele é David Malouf, que ele coloca que o homem antigamente tinha medo da morte, mas que hoje ele tem medo da morte em vida. Aí está uma das grandes sacadas, né, de não ter sucesso. Mas que sucesso é esse? O amor próprio, então, quanto um pilar da tríade do que é a vida feliz, passa por um genuíno processo de autoconhecimento contínuo, validação da sua jornada e percepção de que, embora nós tenhamos várias características iguais, nós também temos a nossa unidade de sentido. O que só a Aline veio fazer, o que só o Daniel veio fazer, e que nesse processo de descoberta do nosso propósito, da nossa missão, do que é para a gente ir construindo, quanto mais a gente se cuidar e mais validar e honrar isso, mais fortalecido a gente fica. A metáfora é: coloca a primeira máscara de oxigênio em você do que na outra pessoa. A metáfora é: quem cuida de quem cuida. A metáfora é: que espaço a gente está reservando na nossa agenda para a gente mesmo. De bloquear para parar para pensar, para que a gente saia de uma rotina sem reflexão, de questionamentos do porquê eu faço, como eu faço, e eu quero continuar fazendo isso dessa forma. E não é sobre como fechar todas as portas e eu vou ser uma outra linha amanhã, tá bem? É contínuo. É justamente olhar o que a gente já faz de muito legal e que a gente vai manter, e coisas que não estão legais e que a gente quer transformar. E sabedores de que a gente não tem controle de tudo. Até porque é no contato com o outro que a gente se realiza. E por isso a sinergia, que você ainda não perguntou, mas acho que eu já posso, para a gente caminhar aí, né, para o fechamento. É, as conexões, enquanto pilar do que sustentam a nossa vida feliz, conforme o estudo mais antigo de Harvard, e conforme todos os outros estudos de felicidade, vai acontecer, então cada conexão vai acontecer na medida em que eu me conheço um pouco melhor e que eu me permito conhecer o outro. Então, eu preciso valorizar o papel da empatia, da compaixão, da solidariedade, do altruísmo, da generosidade, no que é construir uma sociedade que, veja só, tem potencial para isso. Então, quando a minha vida, rica em amor próprio,
se torna mais próspera e abundante, em que medida isso não veio justamente do momento em que eu impactei mais a vida do outro, de uma maneira quali quantitativa, em que a gente percebe que no nosso convívio mais íntimo, familiar e amigos, e os convívios mais, nucleares, sociais que a gente conecta, né, então, pequena comunidade, igrejas, grupos, sociedade em geral. Então, como é que eu vou me conectando com esse emaranhado todo e diminuindo a liquidez dos relacionamentos, pegando aí o que Bauman traz para a gente, tornando mais sólidos, ah, amigos, parentesco, né? Então, como é que a gente cuida com carinho e precisão disso, até porque é isso que permite o florescimento, que é o terceiro pilar, né. Aí sim, o florescimento aparece quase como uma condição. Se eu não cuido de mim, não cuido do outro, não vai ter florescimento, pelo menos não sustentável. O ipê, que é a árvore símbolo da minha empresa, tem várias cores. O ipê branco dura uma florada de 3, 4 dias. É lindo, maravilhoso, todo mundo espera por esse momento. As plantas têm seu tempo, né, de floração. Agora, curiosamente, o ser humano é o ser que pode estar florescendo sempre. Já parou para pensar nisso? Que a gente sempre pode estar em flor, apesar dos espinhos, apesar das mudanças de tempo? Porque do mesmo modo que aqui dentro de mim está a felicidade, aí já levando a felicidade para uma questão de sentimento, junto com outros, emoções, também está aqui dentro, tudo que há de raiva, ódio, medo. E aí não é sobre rotular, né, Daniel? O que que é a emoção que vai ser sempre nos impactando positivamente ou aquelas que são mais destrutivas, porque o medo também é importante, a raiva também é importante, mas a dimensão e a gestão que a gente faz disso é mais importante. Então, ser um bom gestor das emoções, ser um bom gestor emocional, é o que vai permitir o equilíbrio para que a gente possa estar em constante desenvolvimento, assim como quer o direito. Assim como que é a psicologia, assim como que é a pedagogia, enquanto ciências, mas que só na prática cotidiana que pode acontecer. Quanta coisa legal que você trouxe aí, amiga, quanta coisa. E eu aqui refletindo da interconexão de todos esses elementos, né? E um ponto que para mim vem é que ser feliz não significa estar alegre o tempo todo, né? Não. Ah, e as emoções de valência desagradável, por assim dizer, né? Uhum. Como a raiva, o medo e a tristeza, elas são indispensáveis para uma vida íntegra. Florescida. Porque se eu não tenho capacidade de olhar para uma situação que me deixou triste e vivenciar essa tristeza pelo tempo que merece ser vivenciado, sem esconder ou fingir que eu não tenho inteligência emocional completa, integral, para conseguir aprender com tudo isso que me traz, né? Eu costumo dizer que as emoções são mensageiras, Sim. né? E cabe a nós desenvolver capacidade em interpretá-las, porque todas elas têm um gatilho, todas elas têm uma função, todas elas têm uma consequência e todas elas têm uma perenidade ou fugacidade. E Uhum. que cada um de nós, quando aprende com autoconhecimento esses elementos, melhora a sua autogestão, né? Em Isso. relação a tudo isso. No decorrer da pandemia, eu conversei muito com uma psicóloga em especial para pensar essa abordagem enquanto um dos problemas da minha pesquisa, não é? A felicidade é uma emoção ou um sentimento mais importante que os outros? Então, é uma reflexão, né, como é que eu interpreto isso? E aí ela me trouxe uma resposta que se soma à sua. A felicidade, ela pode ser entendida como a construção de um sentimento mais duradouro, como você, costuma responder às coisas.
Então, eu costumo dizer que ela é quase prima irmã da paciência, da serenidade. Então, você cultivar um estado sustentável em que você dê melhores respostas a tudo aquilo que talvez te machuque de alguma forma, faz parte de uma vida florescida. E aí a discussão vai ser imensa, a gente tem que ficar mais 5 horas para pensar se é sinônimo de florescimento, explicar melhor o que é emoção, o que é sentimento, avançar nessas teorias, talvez já tenha algum podcast sobre isso, então visita aí todo o histórico do Daniel. Mas para a gente caminhar para um fechamento dessa reflexão, a felicidade não é que ela seja mais importante do que as outras, mas é que historicamente, a gente observa que esse é um dos maiores anseios da humanidade e das pessoas. E ela é meio que o espaço em que a gente observa a potência do ser humano, inclusive de superar os desafios, inclusive de acolher os problemas que acontecem naturalmente. Ainda que a sociedade esteja em paz, ainda que a sociedade esteja com os melhores indicadores, a gente ainda vai conviver com uma perda de emprego, com a perda de um familiar, um amigo, que daí eu já reputo que o luto, né, é muito sério. Então, é muito tênue. Então, não é sobre a gente afastar e começar agora a entrar no que a gente chama de ditadura da felicidade, que todo mundo é obrigado a ser feliz, que você tem. Não, você tem o direito, mas você não tem o dever. Olha lá, é diferente. É uma escolha, né, amiga? Uma escolha Quando a gente observa de um ponto de vista, e isso é óbvio, né? Não estamos falando aqui de que, mesmo estando numa condição precária de no vida, caos, não no dá. caos, Na miséria não não existe. existe felicidade nessa miséria, Uhum, né? Estamos uhum. falando de quando se busca ter condições Isso. mínimas para o viver bem, a partir do ter o básico e indispensável das necessidades básicas humanas, ao aprender a ser feliz é um direito e é uma competência que pode ser desenvolvida, né? Exatamente, esse é o ponto. Você citou o Martin Seligman, né, que é considerado o pai da psicologia positiva. Eu gosto muito da visão dele do livro Aprenda a Ser Otimista, inclusive, Uhum, né? E ele define otimismo de um jeito que ele escolhe três dimensões, né? Uma visão a respeito da situação que está acontecendo, se ela é específica ou global, uhum, se ela é temporária ou definitiva, eu e gosto. uma clareza de distinção de onde eu tenho atuação e de onde eu não consigo mudar, né? Uhum, Locus de controle, por assim dizer, né? É, exato. e que quando eu consigo desenvolver cognitivamente dizendo essas estratégias, eu posso sair de um jeito mais pessimista de ó vida, ó dor, ó azar, para um jeito de tá bom, isso é definitivo ou isso é temporário? Se for, Precisa ser assim? precisa Precisa. ser assim, né? O João Paulo Pacífico, algumas palestras que eu já assisti dele quando ele fala de otimismo, eu lembro que ele conta sobre a situação de você sair de casa para ir para o trabalho e no meio do caminho você bate o carro, né? Aí ele fala assim: o pessimista tende a chegar no trabalho e falar assim: meu dia acabou, gente. Bateram no meu carro, vai ter que ir para o conserto, eu vou ficar talvez um mês sem o carro, vai ser um caos eu ter que vir de condução, e olha, eu ainda tô com um machucadinho aqui que o cinto me segurou de um jeito mais brusco, e potencializa a nuvenzinha negra, né? É, o otimista, ele tende a explicar o caso assim: cara, bateram no meu carro, mas por sorte eu tenho seguro e a pessoa que bateu também tem. Eu não Uhum. vou ter nenhuma despesa para arrumar. E o seguro que eu tenho, é até um seguro legal, que a velocidade de conserto ou do reembolso é rápida, né? Cara, e eu nem me machuquei tanto, só pegou aqui o cinto. Por sorte eu estava de cinto, né? Poderia ter morrido, né? O cinto me segurou, machucou, mas logo logo isso passa, né? Observa que por trás dessa fala tem os elementos de temporalidade, de ser para sempre ou temporário,
tem Uhum, os elementos de global ou específico, né? Ah, mas foi só o carro que estragou, né? Ou a minha vida inteira uhum, virou um caos por causa disso, né? E tem o locus de controle, né? Eu posso acionar o seguro, ou eu não tenho o que fazer, né, nessa situação, e quando não tenho o que fazer, resolvido está, por assim dizer, uhum. né? Essa É, história que você conta aí de terceiro, para você ter um complemento, tá? 1 minuto. Semana passada eu fui dar uma ré. E eu vi o motoqueiro vindo, fiquei preocupada com ele, certo? Deixei ele passar. E aí não entrou no meu campo de visão um caminhão. Não me pergunte como, mas o motoqueiro eu vi, mas o caminhão não. É um local que era um pouco curva, então eu fui sair de um estabelecimento para poder pegar a faixa. E muito possivelmente eu fiz uma curva um pouquinho aberta, porque o caminhão estava no lugar que ele tinha que estar. Tudo bem? Faz barulho, assusta, faz. É perigoso? É. Tem impacto financeiro? Tem. Mas ninguém se machucou, obviamente eu estava a 2 por hora, estava, dando uma ré para sair de um local, então estava lenta, o caminhão também estava numa via que é 30 por hora, então estava bem devagar, e eu consegui, assim, acertar só um pedacinho do caminhão, e quer dizer, um local que não fez nem risco nele, né, só um segundinho, que fez barulho aqui do lado. Então, eu consegui, sair ali daquela situação, né, o caminhoneiro veio me perguntar: "Tá tudo bem e tal?" Eu falei: "Não, tá tudo bem sim, é que eu não perdão", né, ele falou: "Nossa, não, mas fez barulho." Eu falei: "Não, tá tudo bem, o carro vou ter que arrumar, o para-choque e tudo mais." Só que, quando eu fui levar na oficina, Daniel, eu estava vestida de Branca de Neve, que foi o dia da festa das crianças, e aí o mecânico falou assim: "Hoje eu vou ter que fazer um orçamento para Branca de Neve." Ele ria tanto, ele ria tanto, ele ria tanto. Tinha um contexto, tá? Então teve a festa das crianças, no local que eu presto serviço, eu estava fantasiada, né, com uma fantasia de crianças, enfim, eu estava de Branca de Neve. Vivi o lúdico. O que eu quero contar com isso é claro que nenhuma situação é bom você ninguém se machucou, enfim, mas não é bom isso. Mas o que a experiência me trouxe depois, em termos de lúdico, de fazer as pessoas sorrirem, o contexto, é um universo de possibilidades, mas eu decidi não agigantar o meu problema e resolver. Então, aquilo que está no nosso controle, legal, vamos tentar. Mas você vai me responder: "Mas a nossa mente tem pegadinhas." Nem sempre, até aquilo que está no nosso controle, a gente consegue, e vem muito forte. Então é muito importante, a gente, conseguir administrar melhor as emoções e entender que isso é um exercício contínuo, não tem outro caminho. A gente precisa cuidar dessa dimensão, porque nem sempre você vai estar vestido ludicamente de Branca de Neve, olha lá. Felicidade não é isso, entende? Não é você: "Ah, não, tudo bem, não, não é isso." Ela tá mais aqui nas emoções e evitar que você fique sempre aqui em cima ou aqui embaixo, não é? O excesso de euforia também não é bem aceito, não é um problema. Você querer viver sempre no pico de tudo, também vai ser um problema, porque o nosso corpo precisa do descanso, do tempo, ó, do dedinho de prosa. sem dúvidas, amiga, sem dúvidas. É o desafio. Não é o negar a dor, não é o negar o que aconteceu de ruim, é o aprender a lidar com isso de maneira que o sofrimento traga seu aprendizado e ao mesmo tempo também possa ser o mais breve possível e que as satisfações também possam ser treinadas para que ela aumente também sua duração, né? Exatamente. Porque quando a gente está no modo ameaça, a gente sai do modo criativo. E para estar no modo criativo, a gente tem que estar de boa na lagoa, vamos brincar assim, E né? quando dizem que a felicidade está nas pequenas coisas, na simplicidade da vida, sim, 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 estão, sim. né, nesses pequenos momentos que podem fazer com que o nosso coração e a gente sempre pode voltar a eles e construir mais. Patrick Santos diz: a vida e a felicidade está no ordinário, não no extraordinário, né? Exato. Então, assim, conseguir tirar satisfação e buscar ser feliz numa prosa aqui como essa contigo,
me parece que é o maior segredo da vida. E Uhum. não, eu vou ser feliz apenas quando eu estiver gravando meu podcast com a Aline lá na França, na Torre Eiffel, Não, não, não. tomando Veuve Clicquot, né? E Nem assim sei o que por é isso. diante, Aham. A né? Sonja, a autora Sonja, só para a gente citar também uma pesquisadora contemporânea nossa, ela tem um livro maravilhoso sobre os mitos da felicidade. E ela fala para a gente tomar muito esse cuidado da projeção. Então, cuidado, não é sobre projeção, é sobre experiência contemporânea mesmo, que a gente vive agora. Sim. E tampouco significa que a gente não deva ter ambições de ir para a Sim, faz parte. França, para a Torre Eiffel, né? Uhum, Mas é conseguir dosar, equilibrar. uhum, Budismo diria caminho do meio, né? Vamos falar assim. uhum. E minha querida, tá maravilhosa a prosa. A gente já tá aqui há mais de 1h15 conversando. Vamos para os finalmente aqui. Vamos Vamos. ter que marcar outro bate-papo nosso aqui, né? Ótimo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem e eu gostaria que você pensasse assim, ó. Suponhamos que, já que a gente falou até de tecnologia, etc., suponhamos que essa mensagem que você vai dizer agora, quando você terminar de falá-la, existe o potencial de atingir o mundo inteiro. Qual seria essa mensagem que você enviaria para o mundo inteiro do que a Aline até hoje aprendeu em sua jornada de vida? É, ele quer só uma frase de impacto para o mundo nesse momento. Uma pequena frase. Eu tenho pensado muito na esperança, o quanto a gente precisa cultivar na gente a esperança e auxiliar outras pessoas a não perderem a esperança. E aí, pensando nisso, eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho da autobiografia do Papa Francisco. Na introdução tem o título Tudo Nasce para Florescer, a introdução. E aí é só são 4, 5 linhas, tá? A esperança é, acima de tudo, a virtude do movimento e o motor da mudança. É a razão que une memória e utopia para construir os sonhos que nos esperam. Tudo nasce para florescer numa eterna primavera. Nós devemos saber que a esperança não ilude nem desilude. Ele vai levar aqui para a filosofia cristã, enfim, né, por conta do seu servir, é uma liderança carismática de bastante respeito, muito querida na história, inclusive por não católicos, por conta do trabalho que ele desenvolveu, e que soma com o que eu tenho pensado muito, o quanto, e aí da minha leitura e do meu próprio livro, né, o quanto a felicidade é um convite para que a gente possa viver uma vida plena. Então, quero fechar trazendo a felicidade, além de direito, além de skill, além de emoção, sentimento, que a gente possa observar a felicidade como um convite para repensar o estilo de vida que temos, lembrando que há vários estilos de vida sustentáveis, mas todos eles precisam passar pela construção de vidas dignas e felizes. Muito legal, querida, muito legal. Agora de fato, indo para os finalmente aqui, te agradeço de coração aí seu tempo, sua gentileza, generosidade em compartilhar tanta sabedoria com, Imagina. com leveza, com uma profundidade tremenda. E como que as pessoas te acham? Onde que você está na rede social, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. Eu sou a Aline da Silva Freitas, tá assim lá no LinkedIn. No Instagram está Aline Freitas Felicidade. E o Linktree direciona lá, se você precisar conversar comigo, quer me levar para uma palestra, um workshop, implementar programa de felicidade numa organização, tem lá o acesso, o meu contato, tem também acesso a alguns livros que eu participei, ou minha escrita, ou de parceiros, né? Inclusive um que eu tenho com você, Daniel, Felicidade que mora e trabalha aqui, está lá também, para que as pessoas possam, de repente, viver uma vida mais feliz agora, então, por meio de práticas validadas pela ciência, tá lá. Então, acho que esses 2 canais são os principais. Quem quiser visitar o site do Instituto, é gestãodafelicidade.com.br. Só não deixa de me contar
se você foi um agente de felicidade na sua própria vida e na dos outros antes do ano acabar. Legal, legal. Amiga, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão de coração. E você, querido ouvinte que nos viu, nos escutou até aqui. E aí, gostou do episódio? Eu amei essa prosa aqui com a minha querida amiga Aline. É, como sempre, peço aqui a gentileza de você compartilhar, mas só se gostou, né? Para estar até aqui, eu acho que você gostou, né? Compartilha com os amigos, lembra de dar o like, né? E siga a gente para que a gente possa aí fazer um mundo um pouquinho melhor com essas práticas de felicidade. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima.